Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas de funções trigonométricas, que tem sido o tema aí das nossas últimas aulas. Bom, vamos começar pelo seguinte problema. Começar aqui pelo problema da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em que diz o seguinte: a razão entre o maior e menor número inteiro que pertencem ao conjunto imagem da função trigonométrica 4 mais 2 cosseno de x menos 2π sobre 3 é igual a quanto? No caso, menos 4 mais isso. Bom, então, para começar, como a gente já comentou em aulas anteriores, quando a gente soma ou subtrai uma constante da nossa variável, a gente não altera tão pouco o período e tão pouco a amplitude da nossa função. O que eu quero dizer com isso é que o cosseno de x ou o cosseno de x menos 2π sobre 3, ambos variam de menos 1 até 1, para começar, tá? Bom, acontece que nessa nossa função aqui, esse cosseno está multiplicado por 2. Então, o que eu vou fazer vai ser multiplicar por 2 aqui todo mundo. Então, multiplicando por 2 todo mundo aqui, o que vai acontecer? Então, estou aqui multiplicando por 2. Então, o que vai acontecer? O menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes o cosseno de π menos 2π sobre 3. Tudo isso menor ou igual que 2. Certo? Mas aqui, na nossa função, esse 2 cosseno de x menos 2π sobre 3, ele está subtraindo 4. Então, o que eu vou fazer vai ser subtrair 4 de todo mundo. Então, subtraindo 4 de todo mundo, o que vai ocorrer? Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Menor ou igual que menos 4 mais 2 cosseno de x menos 2π sobre 3, menor ou igual que quem? 2 menos 4 menos 2, certo? Isso significa, então, que o nosso y, isso aqui é o y. O nosso y, então, ele varia de menos 6 até menos 2. Ou seja, então, o nosso conjunto imagem dessa função, que eu chamo aí de y, é um intervalo fechado em menos 6, fechado em menos 2. Esse é o nosso intervalo. O que ele quer saber no problema? Ele quer saber no problema a razão entre o maior e o menor número inteiro dentro desse intervalo. O maior número inteiro dentro do intervalo é o menos 2. O menor número inteiro dentro do intervalo é menos 6. Isso significa, então, que a razão pedida é menos 2 sobre menos 6, menos com menos fica mais, então a razão pedida é exatamente igual a 1/3. Então, sendo assim, nossa resposta é a letra B, certo? Então, dessa maneira aí matamos a nossa primeira questão. Vejamos agora o nosso segundo problema. Bem, nosso segundo problema é um problema da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e o enunciado diz o seguinte: a população de peixes em uma lagoa varia conforme o regime de chuvas da região. Ela cresce no período chuvoso e decresce no período de estiagem. Bom, essa população é descrita pela expressão P de t igual a 1000, 10 ao cubo, vezes o cosseno de t menos 2 sobre 6 vezes π, mais 5, em que o t é o tempo medido em meses. Bom, é correto afirmar então que, aí você tem aqui, o período chuvoso corresponde a 2 trimestres no ano, a população atinge seu máximo em t igual a 6, o período de seca corresponde a 4 meses no ano, a população média anual é igual a 6.000 animais e a população atinge seu mínimo em t igual a 4, sendo igual a 6.000 animais. Bom, vejamos então, vamos analisar aí a nossa função. Então, a nossa função é
P de T igual a 1000 vezes o cosseno de T menos 2 sobre 6, tudo isso vezes π, mais 5, certo? Então, esse é o nossa função. Bom, acontece que, né, nossa função está de acordo com o cosseno, né, variando de acordo com o cosseno. Bom, então, lembrando lá da nossa circunferência trigonométrica, temos aqui o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Bom, lembrando, o cosseno, né, em zero, ele já assume o seu valor máximo, que é 1. E aí ele vai decrescendo até o arco chegar a π, que é quando ele chega no seu valor mínimo, certo? Depois de π, ele começa a crescer novamente até chegar a 2π, e aí fica, né, dessa maneira, né? Decrescendo, crescendo, decrescendo, crescendo e assim por diante, né? Bom, então o que ocorre, né? Ocorre que essa população vai atingir o seu valor máximo quando o cosseno assumir o seu valor máximo. E o valor máximo do cosseno é igual a 1, né? Então, quais são os arcos que vão me dar o cosseno igual a 1? Todos os arcos côngruos a 2π, né? Então, para o máximo, a gente tem o seguinte, a gente tem que T menos 2 sobre 6 vezes π, isso tem que ser igual a 2kπ. Então, o nosso π vai embora, dividindo por π dos dois lados, e aí eu tenho então que o tempo t vai ser igual a 2 mais 12k. No caso aqui, o nosso k, ele não pode ser negativo, né? Ele é um inteiro, né? Mas ele não pode ser negativo, né? Porque se ele for negativo, eu vou ter o tempo t negativo, isso não faz sentido. Então, por isso que a gente está considerando o k como inteiro não negativo. Bom, mas aí isso daqui me dá então o quê? Isso aqui me dá então o seguinte, né? Quando k for 0, t igual a 2. Né? Quando k for 1, t vai ser 14. Quando for 2, isso daqui vai ser 26 e assim por diante, certo? Então, o valor de t que me dá o máximo, né, é 2, 14, 26 e assim por diante. Isso significa, então, que a gente elimina com isso a letra B, né, porque a letra B afirma que ela atinge o seu máximo em t igual a 6. E isso está errado. Tá? Então, disso daqui a gente conclui isso. Agora, vamos ver o mínimo. Vamos ver o mínimo. Bom, o mínimo vai ser para todos os arcos congruentes a π. Então, o mínimo vai acontecer quando t menos 2 sobre 6 vezes π é igual a π mais 2kπ. Então, acontece, dividindo por π dos dois lados, isso aqui vai embora. Então, a gente vai ter que o t ele vai ser igual a 6 mais 2, 8, mais 12k. Analogamente ao argumento anterior, esse k deve ser não negativo, certo? Bom, então, em que momento essa população assume o valor mínimo? Bom, para k igual a 0 vai dar 8, para k igual a 1 vai dar 20, 32 e etc. Né? Bom, então com isso daqui eu elimino a letra E, porque ele afirma na letra E que a população atinge seu mínimo em t igual a 4. Certo? Beleza? Então com isso a gente elimina a letra E. Bom, o que a gente pode perceber, né? A gente pode perceber o seguinte, então, quando é que ela decresce? Ela decresce, né, quando do máximo para o mínimo. E ela cresce também do mínimo para o máximo. Então, o período de estiagem e o período chuvoso é igual. São iguais. Né? E qual seria o período de estiagem? Né? Ele já começa no máximo, em t igual a 2, e atinge o mínimo
em T igual a 8. Isso significa, então, que o período de estiagem que não por um acaso é igual ao período chuvoso, vão ser iguais a 6 meses. Por que 6 meses? Porque ele atinge o máximo em 2 meses, atinge o mínimo em 8 meses. De 2 a 8 passam a ser 6 meses, certo? Por isso. Então, o período de estiagem é igual ao período chuvoso e são iguais a 6 meses. Com isso, a gente elimina, né, a letra C, que fala que o período de seca é de 4 meses, né, e com isso a gente consegue já responder, porque na letra A ele afirma que o período chuvoso é exatamente isso que está aqui, que é 6 meses. Né? Bom, por que a letra D está errada? Né? Na letra D ele afirma que a população média é de 6 mil animais. Mas acontece que, substitui aqui por 1, né, que é o valor máximo. Né? Então, eu vou ter o seguinte, vou ter 1 mais 5, 6, vezes 1.000, 6.000. Ou seja, a população máxima é 6.000. Então, a minha população média só seria igual a 6.000 se ela fosse constante. Né? Porque, né, se atinge o máximo, né, e o mínimo vai ser quem? Vai ser quando for 4.000. Né? Então, não tem como a população média ser 6.000, uma vez que ela atinge o máximo em 6.000. Né? Então, por isso que a letra D está errada. Então, com isso, a resposta da questão é a letra A. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.